Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, boa noite, obrigado você, é sempre bom te ouvir, Edgar, você tem um jeito muito gostoso de falar, então fui me empolgando, pena que acabou o tempo, né? É, mas é um prazer estar aqui e eu queria falar sobre educação para líderes, porque nós estamos num instituto de empreendedorismo. E eu gosto muito de dividir o que é um empreendedor e o que é um líder, embora às vezes eles se misturem nas competências, mas eu gosto sempre de dizer que o empreendedor, ele basicamente é um rebelde. O empreendedor se rebelou com a infância dele. E vocês estão contando as histórias, né? E todas as histórias que a gente ouve de empreendedorismo. Então, eu vim de uma situação e aí, ou porque eu queria ajudar, ou porque eu me revoltei, ou porque eu prometi que eu não viveria mais aquela situação, e sai para empreender. Existe já desenhado, né, já estudado, de 3 a 5% da população mundial é empreendedor franco, isso é, ele nasce assim, ele é desse jeito, com 6 anos de idade ele está vendendo tampinha de garrafa, ele está vendendo coxinha, como contou o Edgar, ele já nasce empreendedor, então são aqueles que são estudados, ele não se formou, ele não tem escola, não tem algo que a gente possa dizer, então, a partir daí ele virou isso, e por conta disso ele virou aquilo. Ele nasce assim, isso já é um estudo importante e já sedimentado. São os empreendedores francos, eles são aqueles que quebram muitas vezes e o sonho dele é sempre construir, então ele não para de construir. Essas são as pessoas que merecem os nossos estudos para entender como funcionam e, a partir desse funcionamento, nós aprendermos. Todo mundo é capaz de empreender, se puder aprender como. Diferente daqueles que empreendem e não sabem nem como fazem isso, mas fizeram. E a diferença do líder, porque o líder não necessariamente é um empreendedor de fazer, de conquistar milhões, de abrir uma startup, de construir um empreendimento. Ele pode ser um líder social, ele pode ser um líder dentro da sua comunidade e ele pode ser um líder na sua família. E é disso que eu gosto de falar do autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai ajudar as pessoas a aprender sobre elas mesmas. E quando elas aprendem sobre elas mesmas, elas descobrem quais são os seus talentos. E existem talentos de executores, e existem talentos de empreendedores, de criadores, de construtores. É aquilo que o Edgar estava dizendo. Nós precisamos na equipe sonhadores, mas precisamos de quem realiza. E tudo isso nós podemos descobrir com o autoconhecimento. E a liderança, ela pode ser educada. Por que eu gosto desse termo educação? Bem, primeiro, a gente aprende essa liderança dentro do processo Hoffman, mas a gente não aprende a liderar como escola o outro. A gente aprende dentro do curso de autoconhecimento a se autoliderar. O processo Hoffman, que foi criado há 53 anos, ele é o maior curso de autoconhecimento do mundo e é o mais antigo que se tem registro. E ele, em 2006, começou a ser aplicado em Harvard, na Escola de Governo. E lá, o diretor da Escola de Governo disse que o processo era o melhor curso que ele conhecia lá em 2006, de mudança de paradigma e formação de líderes. E eu já estava no processo, já há bastante tempo, então desde 92 que eu trabalho com o processo, e eu nem sabia que a gente estava formando líderes. Foi a escola de Harvard que nos ensinou que o processo era um trabalho de educação para líderes. Foi aí que eu comecei a entender e aprender sobre a minha liderança. E a minha liderança é completamente diferente da de vocês, né? Eu não vim de uma família
extremamente pobre, nós éramos uma classe média, média baixa, a gente era grupo escolar, era arroz e feijão, era suco, era groselha, pão com manteiga e groselha de lanche, mas nós tínhamos uma família estruturada, tive pai e mãe até a morte do meu pai, nós somos em 4 filhos, e o meu pai, que era o líder da nossa casa, ele tinha um conceito muito forte de sermos comuns. Ele educou os filhos dele para ser pessoas comuns. Ele não queria nenhum líder, ele não queria ninguém empreendendo, ele queria que a gente fizesse o comum da vida, porque ele era uma pessoa muito medrosa e ele não queria que a gente se machucasse. Então, todo o trabalho dele foi de construir muros de proteção para a gente. E eu fui uma grande rebelde, por isso a filha que mais deu problema, a filha difícil, enfim, porque eu me rebelava contra essa condição. No entanto, como filha, mulher de um homem português muito bravo, eu não tinha muita saída a não ser obedecê-lo. E foi isso que eu fiz. E eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Imagine você que o meu pai, desse jeito bravo como ele era, ele foi o primeiro feminista que eu conheci. Ele mandou, obrigou eu e a minha irmã a entrarmos no Banco do Brasil, porque ele dizia, vocês terão um emprego público, porque eu não quero filha minha dependendo de marido. Vocês precisam cuidar da vida. E se vocês tiverem um emprego público, terão salário todo mês e não precisarão nem casar, muito menos depender desse casamento. Esse homem bravo era um feminista e ele estava o tempo todo tentando proteger a gente. Mas nessa proteção ele dizia que os homens da casa dele eram as suas 2 meninas, éramos eu e a minha irmã. Portanto, nós ficamos muito valentes, né? Graças à autorização dele, que dizia que nós éramos os homens da casa. Mas, ao mesmo tempo, muito obedientes. E, de jeito nenhum, queríamos liderança, não queríamos nada do que ele tinha dito que era perigoso. Mas eu não tinha jeito, eu estava dentro de um ambiente religioso, meu pai era muito religioso, e nós estávamos dentro desse ambiente religioso, e eu liderava os jovens, eu liderava as crianças, eu montava barraca na rua, eu fazia eventos de solidariedade, e o meu pai autorizava porque eu estava dentro da escola religiosa dele, então tá bom, vai, tudo bem, eu ser rebelde nesse movimento. Mas fui trabalhar no Banco do Brasil, que era uma estrutura muito fixa, e o meu supervisor dizia, eu quero que vocês se lembrem, em todas as reuniões que nós fazíamos, eu quero que vocês se lembrem que o Banco do Brasil dispensa a criatividade de cada um. É para seguir o que está no manual. Bem, um pai muito bravo, dizendo que não era para eu ser líder. Eu fui trabalhar numa instituição muito estruturada e rígida, que dizia que eu não precisava inventar nada, aonde que eu ia empreender, o que é que eu podia fazer de liderança. Eu fui entrando numa zona de conforto. Casei, fui ter uma vida de sonho de princesa, casei com um médico, fomos ser felizes para sempre, aquela história toda que estava dentro do script do meu pai e da minha mãe. Até que eu tive a oportunidade de ter uma filha deficiente mental. A Beatriz, minha filha mais velha, foi o grande acontecimento da minha vida, a grande oportunidade da minha vida de fazer escolhas diferentes daquelas que meu pai e minha mãe tinham feito. Eu estou contando tudo isso porque foi dentro do processo Hoffman e foi aprendendo em Harvard sobre o que a gente fazia, eu só sabia aplicar o processo e sabia o que tinha acontecido na minha vida, mas exatamente sobre liderança eu não sabia. Foi com eles que eu fui aprender e fui compreender que o meu primeiro grande líder na vida foi o meu pai. E aí eu consegui compreender, inclusive formar um curso de educação para líderes, porque a liderança pode ser educada. Se você puder compreender que você já foi educado como líder, agora precisa ter uma nova educação
para fazer as escolhas que você quer com o seu autoconhecimento. Enquanto eu fui filha do meu pai e da minha mãe, apenas filha, eu só podia empreender socialmente e eu não tinha liberdade de sair do banco. Depois de muitos anos de sofrimento com a minha filha mais velha, eu não tinha mais sonhos, eu tinha só prognósticos. Eu tinha que viver aquela vida. Foi com o processo Hoffman que eu fiz o grande boom, né? A grande autodescoberta de que eu podia fazer tudo diferente. E foi só lá em 2006, 2007, 2008, com a escola de Harvard, que eu pude entender que o que eu estava fazendo era construindo a minha liderança. Enquanto eu segui o modelo dos meus pais, eu era tão rígida, tão brava, tão disciplinadora como eles, num ambiente extremamente sensível. Eu queria disciplinar a minha filha exatamente como meu pai fez comigo. Só que ela não me obedecia. Ela não compreendia as instruções. E se compreendia, ela não tinha a capacidade de resposta. E aquilo ia me enlouquecendo, porque era o meu único modelo de educação era do meu pai e da minha mãe. E foi essa loucura que me levou ao processo Hoffman. E foi lá que eu descobri que eu estava liderando a minha casa. Enquanto eu estava obedecendo o meu pai e a minha mãe, sendo funcionária do Banco do Brasil, escriturária, obedecendo o chefe, fazendo todo dia a mesma coisa, sem questionar. Portanto, a minha vida profissional era simplesmente aquela e eu não podia fazer nada. A vida da minha filha, o futuro era nada promissor, ela tinha uma tendência a piorar muito e precisava dos meus cuidados e eu não podia fazer nada. Eu fui vivendo uma impotência e entrando e repetindo os modelos do meu pai e da minha mãe, que talvez na nossa época tenha dado certo, mas que na minha e com aquela situação não davam. Quando eu pude compreender sobre liderança, eu pude compreender que eu era a líder que eu criticava. O meu pai era o líder autoritário, rígido, severo, e eu estava sendo igualzinha. As mesmas críticas que eu fazia a ele, mais tarde, os meus filhos iam fazer para mim. E eu não sabia que eu estava exercendo a liderança aprendida. Foi só mais tarde, quando eu estudei sobre liderança, é que eu pude entender que eu posso me reeducar como líder. Eu posso fazer um caminho diferente daquele aprendido. Primeiro, se eu aprender sobre a minha história. Se eu puder saber que eu me constituo com a minha infância. A minha infância me constituiu inteirinha. Eu nasci só com 30% do meu cérebro pronto. Eu e a humanidade inteira. Toda criança nasce assim. Enquanto nos primeiros 12 anos de idade o meu cérebro está se construindo, o meu sistema digestivo está amadurecendo, o meu sistema respiratório também, até chegar no meu sistema reprodutor, quando eu estou pronta para a vida adulta. Na medida em que o meu físico está crescendo, cresce dentro de mim o meu sistema de crenças. Eu vou crescer e vou para a minha vida adulta com todas as verdades aprendidas na infância. E eu vou viver e aplicar essas verdades. Eu vou fazer com que a vida seja a reprodução das verdades aprendidas na infância. Portanto, eu vou me aproximar dos líderes conhecidos para me comportar em relação a eles do mesmo jeito que eu me comportava com relação aos meus pais na infância. Eu fui uma criança rebelde, portanto, todo grandão, todo autoritário, todo aquele que quer mandar em mim, eu vou me rebelar. Eu vou apostar que eu vou desestabilizá-lo, que era o tempo todo a minha tentativa com o meu pai na infância. Eu preciso saber disso para poder mudar comportamento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber da minha história. E hoje, nesse momento extraordinário que nós estamos vivendo de mudança, o autoconhecimento é imprescindível se você quer, primeiro, aprender a empreender
Então, copiar os modelos existentes, modelar as pessoas que empreendem, usar o comportamento que elas têm e liderar a sua vida para poder fazer isso. É preciso autoconhecimento. Quando eu fiz o processo, que eu compreendi que eu estava no emprego que o meu pai queria e que eu estava vivendo a vida que ele tinha me dado, ele e a minha mãe, sem perceber, de uma maneira completamente compulsiva e automática, eu resolvi mudar. E a hora que eu pude mudar, eu reconstruí a minha relação com as minhas filhas. Eu reconstruí o meu casamento destruído. Eu pude ter mais filhos, eu pude liderar a minha família de outro jeito. E não satisfeita com isso, eu quis devolver para a sociedade, devolver para o universo, devolver para o mundo tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre mim e como a minha vida tinha ficado melhor. E aí eu fui trabalhar com a Marisa Tami, dizendo a ela, eu quero ficar com você, e ela dizia, mas eu não tenho lugar para você, mas eu quero ficar, mas eu não tenho emprego para você, mas eu quero ficar. Um dia eu resolvi pedir demissão do banco, porque não era mais o meu trabalho, eu não queria mais ficar lá. Voltei para lá e disse, Marisa, agora eu estou livre, eu posso trabalhar aqui com você. E ela disse, eu não tenho emprego para você. E aí eu perguntei para ela, mas essa mesa aqui não está vazia? Tá. Eu não posso ficar nela? De graça, pode. Eu trabalhei 1 ano de graça para a Marisa, sentada naquela mesa, eu tomei conta daquele escritório, eu consegui compreender tudo que ela fazia, eu criei o primeiro sistema de cadastro de um curso de autoconhecimento, ela tinha uma sala inteirinha com mais de 5.000 fichas de alunos, eu consegui cadastrar tudo, em 1 ano eu conversei com 1.000 alunos, consegui compreender o que esse trabalho fazia, e 1 ano depois, ela olhando para mim num final de ano e a gente dizendo, bom, então, começamos o ano que vem e o que faremos? Ela disse, sua filha da puta, quanto você quer ganhar? E aí eu tinha o primeiro emprego escolhido por mim, decidido por mim, que foi o emprego efetivamente da minha vida, mas aí eu já tinha 40 anos, já tinha uma história, só que aí eu aprendi que eu tinha aprendido a ter liderança. Tudo isso com o autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecia, mais eu podia saber de mim, mais descobria meus talentos, mais firme e disposta eu estava para as crises. E eu costumo dizer que não existem crises, existem acontecimentos. E 20 anos depois de tudo isso, eu consigo escrever um livro, O Mapa da Felicidade, porque eu consigo descobrir que por 20 anos eu tinha um mapa, e eu estava seguindo o mapa, e eu estava sendo feliz com esse mapa, e eu não tinha me dado conta, do mesmo jeito que eu não tinha me dado conta da minha liderança, sem antes conhecer o pessoal de Harvard. E aí, 20 anos depois, quando eu enfrento a dor de ter um filho de novo à beira da morte, 20 anos depois, eu digo, pera, por que é que o universo está me dando de novo essa lição? E foi aí que eu descobri que ele me dava a lição para eu dar outra resposta. Num momento bastante difícil, eu descobri, eu tive um momento eu digo que foi de iluminação, um grande insight, eu tenho a lição novamente para contar para o universo que eu tenho outra resposta. Se as pessoas te fazem as mesmas perguntas constantemente, é porque você não está dando a resposta adequada. Se o universo estava me dando a mesma lição, eu precisava mostrar que eu tinha outra resposta. E foi aí que, em 3 meses de internação do meu filho, eu escrevi o Mapa da Felicidade. Foi aí que eu descobri que eu tinha um mapa por 20 anos, que eu seguia esse mapa, que eu tinha reconstruído a minha liderança, eu tinha descoberto o meu poder e o meu potencial, os meus talentos, eu estava usando os meus talentos para construir a vida que eu queria e eu nem sabia. Foi quando o universo, de novo, fez acontecimentos acontecerem, que eu aprendi que os acontecimentos sempre acontecerão. Crises sempre acontecerão.
Oportunidades sempre existirão em qualquer circunstância, quando o time está ganhando ou quando o time está perdendo, quando a vida está boa ou quando a vida está ruim. Sempre teremos oportunidades, assim como sempre teremos problemas. A questão da sua autoliderança, da sua nova postura, da construção do líder que você quer ser, vai depender das suas respostas. E só com o autoconhecimento é que eu pude descobrir isso. E eu não descobri quando eu fiz o curso, eu descobri quando eu pude aplicar todas as ferramentas do curso ao longo da minha vida. Foi aí que eu fui construir a empreendedora que hoje eu sou. Eu escolhi esse caminho. Eu podia ter sido uma bancária aposentada. Hoje, eu poderia ser uma bancária aposentada. E, no entanto, eu sou dona de uma empresa que aplica cursos de autoconhecimento, uma empresa de sucesso que, apesar dos novos acontecimentos, continua sendo de sucesso. A liderança precisa acontecer, mas você precisa prestar atenção para começar em você. E em todos esses momentos, faz 30 anos que tudo isso aconteceu, desde que eu comecei essa história, eu cheguei aos meus 63 anos pronta para reaprender, pronta para recomeçar, pronta para fazer de novo atrás dos novos acontecimentos. E isso é autoliderança, é a escolha que você faz a partir da sua essência, da sua autodescoberta. E para começar, eu vou propor para vocês, em qualquer início de tudo, até para nós, Janier, toda reunião, começarmos com uma respiração. Não é possível nós nos conhecermos se nós não aprendermos a respirar. Não é possível conviver com os acontecimentos porque eles acontecem independente da nossa vontade, independente do nosso controle. A vida é extremamente insegura, os acontecimentos são impermanentes, mas se nós pudermos as escolhas serão muito mais positivas e valorosas e efetivas na nossa escolha, na nossa vida, na nossa escola, em tudo que a gente for empreender. Então, esse é o recado. Muito obrigada pela oportunidade e vamos respirar?